Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Josemi, desde já muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, estamos nós aqui mais uma vez e nesse vídeo aqui, um vídeo muito importante. Já peço para que você deixe o seu like, porque vai valer a pena, e não esqueça de deixar o seu comentário e principalmente compartilhar o vídeo. Bom, gente, um dos caminhos mais viáveis para a gente apaziguar tudo isso, trazer um pouco de paz para o país, não vai resolver o problema total, mas que vai trazer um pouco de tranquilidade para o país, é a tal da anistia. Nós sabemos que os Estados Unidos está empenhado, porque eu já expliquei, eles têm o interesse deles. Não é interesse para os Estados Unidos, que é uma força máxima, ter o Brasil como inimigo, ver o Brasil se alinhando a países comunistas, ditadores, porque vai se afastar cada vez mais até de uma forma definitiva logo ali na frente. Então tem esse fato, não é só a questão, tem muitos tolos aí dizendo, porque é o Eduardo Bolsonaro, não. Alguns sabem disso, outros por ignorância ficam falando. Ontem eu vi um senhor falando, Eduardo Bolsonaro, você é um miserável, está levando o Brasil para a derrocada. Eu queria saber se fosse o filho dele que estivesse sendo maltratado, julgado de forma impiedosa, né, de forma covarde, se ele não ia fazer alguma coisa. Se fosse o pai dele. Então, é fácil a gente entender. Agora eu quero que você preste atenção. Muita atenção na matéria que eu vou passar aqui para vocês. Para a gente falar sobre anistia, porque a esquerda o tempo inteiro fica tentando passar na cabeça das pessoas que nós somos isso, nós somos golpistas e que não tem anistia, que não tem anistia. Agora nós estamos pedindo anistia para pessoas inocentes. 80% das pessoas que foram condenadas, a maioria são pessoas idosas. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Pare com essa frescura de ideologia de A, B, C, de direita e de esquerda. Pare e pense no seu irmão brasileiro que quer o bem do país e automaticamente quer o seu bem. Ali ninguém foi preso com arma. Inventaram essa história de tentativa de golpe sem armas. Não tinha exército na rua para dar golpe nenhum. Já foi falado tudo isso, não vou perder meu tempo de ficar explicando. A nossa questão aqui é a anistia. Agora, anistia quem? Para guerrilheiros, sequestradores? Não. Pois é, eu falei sequestradores, né? Com armas, né? Poderosas, enfrentando até o exército, né? Esse sim. Prestem atenção no que eu vou soltar 3 vídeos para vocês aqui. Nós vamos relembrar um fato que vai envolver aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai envolver aí o empresário Abílio Diniz e um sequestro que aconteceu nos anos 80. Estava iniciando-se ali a retomada da chamada democracia, onde a população poderia dar seu voto, porque até então era o regime militar que eles chamam de ditadura, ainda que seja ditadura contra guerrilheiros, ditadura contra quem era contra o Estado, contra baderneiros, contra quem pegava em fuzil, contra quem ia contra o exército brasileiro. Aí era ditadura, porque quem era do bem, quem era pessoas de família do bem e que não se envolvia com bandidagem, com sequestradores, com grupos guerrilheiros terroristas, esses viviam, pelo contrário, vivíamos muito bem, com segurança, tá? Era uma outra época, lógico, hoje nós temos uma grande modernidade, mas nós vivíamos muito bem, obrigado. Pergunta a qualquer pessoa de bem aí se teve problema na época do regime militar que eles chamam de ditadura. Com certeza, uma maioria esmagadora que não fazia parte desse grupo de guerrilha, desses canalhas sindicalistas, com certeza vão dizer que vivia melhor do que hoje, principalmente em termos de segurança, de ordem. Vamos lá. Sequestro do Abílio Diniz. Eu vou ler essa matéria, é rápido, e você vai entender que eu vou soltar 3 vídeos. Por que eu estou fazendo esse vídeo, por que eu estou falando isso, é de extrema importância, que vai de encontro ao nosso pedido de anistia, que é um dos caminhos mais viáveis e mais sólidos. Em dezembro de 1989, você aí que é jovem ainda, que não sabia, você que esqueceu desse fato, tá? Ligue os fatos, apenas isso, fique ligado na matéria. Em dezembro de 1989, o empresário Abílio Diniz, brasileiro, né,
foi vítima de um sequestro ocorrido no dia das primeiras eleições presidenciais democráticas brasileiras, após a ditadura militar, ou o regime militar. Seu sequestro foi feito para arrecadar dinheiro para guerrilheiros sandinistas. Você sabe quem era que estava concorrendo essa eleição? Eram dois fortes candidatos. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, Fernando Collor de Mello. Vai ligando os fatos. Seguiu-se um resgate policial quase imediato que revelou que entre os sequestradores estavam chilenos, argentinos e 2 canadenses, David Spencer e Christine Lamont, ambos estudantes da Simon Fraser University, na Colômbia Britânica. Os candidatos foram Luiz Inácio Lula da Silva, como eu já falei, membro fundador do Partido dos Trabalhadores e também do Foro de São Paulo. E aí é uma outra história, vai estudar para saber o que é esse bendito Foro de São Paulo. E do outro lado, né, que é do Partido dos Trabalhadores, e do outro lado, Fernando Collor de Mello, do Partido Reconstrução Nacional, PRN, que já está extinto, foi extinto esse partido. Como havia a proibição de qualquer partido político falar com a mídia, televisão, rádio ou jornal nos dias anteriores ao dia das eleições, o partido de Luiz Inácio Lula da Silva não teve oportunidade de esclarecer as acusações de que o PT estaria envolvido no sequestro. Muito bem. Eu agora vou soltar 3 vídeos para vocês entenderem essa maracutaia toda aqui, tá bom, gente? Vamos lá, 3 vídeos, 2 vídeos, matérias de canais diferentes, para não restar dúvida, e para quem ainda levantar dúvida de que não houve essa fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva puxando esse assunto, falando sobre esse sequestro. Mas no finalzinho eu vou dar outra palhinha, vocês vão entender um detalhe aqui, vamos lá. O Abílio Diniz, junto com Washington Oliveto, Luiz Salles e outros empresários, foram sequestrados no final da década de 80 por conta de um acordo com o Foro de São Paulo, que havia se reunido na Argentina 2 anos antes. Tinham se juntado com a seguinte missão: precisavam arrecadar dinheiro para eleger líderes de esquerda na América Latina e fazer com que o Foro de São Paulo transformasse toda a América Latina num grande continente socialista comunista. Então, esses sequestros, eles se seguiram aí dentro de um objetivo que era juntar guerrilheiros de diferentes facções criminosas, como as Farc, o MIT e outros, e trazer essas pessoas para o Brasil. Eles vieram, inclusive, na condição de anistiados, olha que interessante, entraram no Brasil como anistiados, cometeram esses crimes, porque todos esses sequestros tinham a ver com essas mesmas pessoas que o Lula chama de meninos, e tinha como objetivo levantar recursos, entre outras coisas, para a campanha do Lula para presidente naquele ano, junto com o Fernando Collor. O que acontece é que o plano deu errado. Antes dos 30 milhões do Abílio Diniz chegarem na conta dos guerrilheiros, a polícia, por uma série de falhas dos próprios sequestradores, acabou chegando ao cativeiro e estourando o cativeiro um pouquinho antes da eleição. Quando a polícia estoura o cativeiro, e essa foto está disponível em todos os canais da internet, além de muitas armas, né, para quem é desarmamentista, muitas armas, ainda acha um farto material de campanha do Lula para presidente pelo PT. Ele acaba perdendo para o Fernando Collor e diz que não, que aquele material de campanha foi plantado ali, o PT não tinha nada a ver com aquele sequestro, imagina, aquele material estava ali porque foi plantado pela polícia, não é que ele falou que botou até a camiseta do PT no sequestrador e tal. Ok, anos se passaram, e em 98, 10 anos depois, ele foi lá pedir para que esses sequestradores fossem soltos. Há quem diga que essa prisão desse grupo guerrilheiro foi o que, dentro da cadeia, por 10 anos, mobilizou o Marcola e criou o primeiro comando da capital, ou seja,
o PCC. Então, esse comando armado que tinha esse objetivo de sequestrar, invadiu as nossas penitenciárias. Então, assim, a gente começa a perceber que essas movimentações dessas guerrilhas, das Farc, do MIT, de todos esses movimentos guerrilheiros, revolucionários, ligados ao Foro de São Paulo, também estão ligados, de alguma forma, à esquerda aqui no Brasil e ao PCC, que afinal de contas, o contador do Lula e o contador do PCC são a mesma pessoa. Vocês observaram que ela falaram aqui em anistia? Eles entraram, esses chilenos entraram no Brasil já como anistiados. Peraí, Josemir, como assim? Pois é, eles tinham acabado aquele negócio de regime militar, de ditadura. Vamos deixar disso, deixa quieto. E pediram anistia, né? Esse povo já tinha sido anistiado da época de 64, que também fazia parte de guerrilha contra o exército, contra o Brasil. Vocês estão entendendo a situação? Agora um detalhe aqui, né? Camiseta, né? Camiseta do Lula. O Lula disse que ele não tinha nada a ver com isso, né? Camiseta do PT, foi pego dentro do cativeiro, muitos panfletos, muitas coisas de campanha do Lula dentro do cativeiro, mas não tinha nada a ver com ele, né? Mas o Moraes, uma das acusações do Moraes, que convenceu ele de que foi tentativa de golpe, foi justamente... E algumas pessoas está com a camisa do Bolsonaro. Tá vendo como que é 2 pesos, 2 medidas? Vocês estão ligando os fatos, gente. PCC, fundação do PCC, Foro de São Paulo, guerrilheiros. Josemir, esse vídeo aí não quer dizer nada. Pois bem, então vamos lá. Esse vídeo aqui, eu não sei nem de onde que é. Eu não levantei que TV é essa, mas eu vou já para você... não ficar muito serelepinho, são 4 minutos. Esse outro vídeo aqui é da Band, jornalista da Band, falando também sobre, ele tá pasmo, como é que o Lula pediu anistia para esses guerrilheiros que sequestraram um grande empresário paulista, Abílio Diniz. Vamos ao vídeo da Band para a gente não ter dúvida. Cumprindo a agenda no Nordeste com Geraldo Alckmin, Lula criticou o aumento dos combustíveis e apresentou propostas para a economia. Em Maceió, o petista falou sobre o sequestro do empresário Abílio Diniz em 89. Disse que procurou o então presidente Fernando Henrique Cardoso, 10 anos depois, para pedir a libertação dos sequestradores que faziam uma greve de fome. E colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. Lula de Deus. A gente fica se perguntando se o Lula realmente deseja ganhar a eleição. Porque não é possível que alguém, sem ser provocado, resolva desencavar esse assunto do nada. Com qual intenção? O PT passou 30 anos dizendo que foi vítima de uma armação. Porque os sequestradores, quando foram presos, um deles usava uma camisa do PT, uma camisa da própria campanha dele. Em 1989, com o nome dele, camisa vermelha. Lá no cativeiro foram encontrados materiais de campanha do PT. E o Lula sempre insistiu, e o próprio PT sempre insistiu, e essa versão colou, de certa maneira, que aquilo era uma armação, que aquilo foi colocado ali para prejudicá-lo na campanha de 1989, em que ele disputou o segundo turno com Fernando Collor de Mello. Aquilo acabou virando a história oficial. O PT foi vítima de uma armação. Aqueles caras eram sequestradores, não eram agentes políticos. Aí, do nada, 33 anos depois, o Lula resolve dizer que intercedeu junto ao então presidente para que esses caras fossem perdoados. Ele disse como é que foi a conversa, aspas, eu falei, Fernando, se referindo ao FHC, você tem a chance de passar para a história como um democrata, ou você tem a chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro morram na cadeia. Cometeram um erro? Esses caras cometeram o mais hediondo dos crimes, em que você sequestra a própria liberdade da pessoa, você tira dela o seu valor mais importante, a liberdade de ir e vir.
Não raro esses sequestros terminam em morte. Não vou deixar passando o vídeo todo, já deu para você entender aqui, né? Agora, para aqueles mais serelepinhos que dizem que essa matéria não quer dizer nada, e antes que você diga, mas esse vídeo aí é antigo, não tem nada a ver. Pois é, eu vou dizer para você. Esse vídeo aqui foi durante a campanha de 2022, onde o Lula estava enfrentando o Bolsonaro. Se a mídia quisesse mesmo mostrar a verdade sobre quem é Foro de São Paulo, quem é Lula, era só mostrar essa matéria aqui. Era só mostrar isso aqui, mas não mostraram. Agora eu quero mostrar para você tudo isso que foi falado aqui, o próprio Lula falando. E depois eu vou dar o meu parecer. Vamos lá. O companheiro Renan virou ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. E tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Não sei se vocês estão lembrados, houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim, presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso, Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. Gente, é você ser muito idiota, é você ser muito imbecil de não ver tudo estampado. Agora me responde uma coisa. Me responde uma coisa aí, ministro Alexandre de Moraes. Como é que um cara que está sendo candidato a presidente da República diz que recorreu a um presidente, então Fernando Henrique Cardoso, para soltar 10 guerrilheiros, sequestradores, bandidos, canalhas, assassinos, dizendo que eram 10 garotos que fizeram uma bobagens? Que interesse tem um camarada desse correr o risco de se meter de novo com um assunto seríssimo desse, de sequestro, para pedir a soltura se ele não tem nada com isso? Você não acha estranho? Vocês não acham estranho? O cara pediu ao presidente para soltar 10 sequestradores, mas me diz qual é o interesse nisso? Por que isso? Pois bem, agora o mais estranho, eu estou mostrando isso, estou levantando esses vídeos aqui para vocês, gente, para a gente ficar a par do que está acontecendo. Agora, o mais interessante é que tem uma matéria aqui do Globo. Bolsonaro, Michele e outros políticos resgatam foto antiga de Lula usando camiseta com pedido de anistia. Registro foi feito no período em que o presidente atuava como sindicalista do ABC Paulista e integrava a campanha pelo perdão dos presos políticos e exilados durante a ditadura militar. Aqui ele está pedindo anistia para criminosos, para bandidos, para sequestradores. É muito bom a gente ficar a par disso, tá? E aí vocês estão vendo a camisa do Lula, essa tal foto que eles estão falando aqui, que o Bolsonaro com a Michele, na época, né, mostraram que o Lula está dizendo não anistia, inclusive já disponibilizou mais de 200 milhões em emenda parlamentar para calar, ou seja, para fazer com que os parlamentares mudem ou não, simplesmente não apoiem a anistia. Que nome que se dá a um sujeito desse? Impiedoso? Cruel? Eu não vou falar outro nome, porque ele é o presidente, não posso ofender, né? Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham. Mas eu preciso mostrar
isso para essas pessoas. Agora, eu vou terminar esse vídeo aqui, vou um pouquinho mais longe, porque fuçando aqui, olha essa matéria aqui, gente. O Abílio Diniz não foi sequestrado? Era milhões que eles estavam pedindo. E estava tudo pronto para dar. Só não chegou até os bandidos porque deu errado, a polícia chegou primeiro. Agora, como é que um homem... Vocês me perdoem se eu estiver errado, mas é só, né, as minhas catracas aqui. Como é que um homem que foi sequestrado ainda apoia a esquerda? Será que essa história toda só a gente que sabe? Só a gente que sabe esse negócio de Foro de São Paulo, envolvendo sequestrador e tal e tal? Só a gente que sabe? As parcialidades? Ele não sabe? Pois é. Tá aqui, ó. Próximo a Bolsonaro, Abílio doou 500 mil ao PT após Lula vencer. Ele é próximo, ele aqui diz que ele é próximo de Bolsonaro, mas ele apoiou Lula. Quer ver outra matéria? Eu vou deixar os prints aí pra você ver. Olha essa matéria aqui, mais escandalosa ainda. Essa matéria aqui é de 28 de setembro de 2022. Os 4 pesos pesados que discursaram para Lula. Abílio Diniz, Luiz Henrique Guimarães da COSAN, Fábio Hermílio de Moraes, da Votorantim, e André Esteves, do BTG. O BTG a gente sabe que é lulista mesmo, né? Mas o Abílio apoiando o Lula? Mas o Abílio não foi sequestrado por aqueles guerrilheiros que ficou ainda ali... gente, será que... cada coisa que a gente vê, sabe? José Miro, o que você está querendo dizer? Eu não estou querendo dizer nada, vou deixar por conta de vocês. Vou deixar por conta de vocês. Ele era um empresário, né? Os caras sequestraram. A gente vê tanta coisa nesse mundo, né? Porque tem um detalhe. Você que mastiga, usa o cérebro de vocês. Eu vou deixar só um detalhe aqui. Naquela época, se hoje é proibido, naquela época, você não podia. Estava acabando de chegar a tal da democracia, todo mundo tudo bonitinho, tudo zeradinho, né? Você não podia chegar e dar 30 milhões para a campanha de um partido. Você não podia. Tá? Mas para sequestrado, foi sequestrado, enfim, vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo, um vídeo muito importante que a gente foi resgatar lá nas entranhas da história para mostrar para você, a mesma coisa, né? E aí tá aí os caras dizendo que não anistia, mas é um caminho mais viável, tá? E nós não estamos pedindo anistia para bandido, para guerrilheiros, para quem faz parte de Foro de São Paulo. Não, nós estamos pedindo para verdadeiros inocentes, que nem arma de brinquedo os caras estavam usando. É isso aí, um abraço. Mas Deus é maior do que tudo. Deus é justo. E é nele que a gente confia, é nele que a gente aguarda. Até a próxima.